Um genial dramaturgo, teatrólogo, jornalista, Nelson Rodrigues, marcou muito a cena intelectual do Brasil pelas frases marcantes que ele cunhou em várias áreas da atividade humana. Uma delas era de que toda unanimidade é burra. É uma bela frase de efeito, mas que não condiz com a realidade. Particularmente se nós trouxemos esse conceito aqui para a nossa realidade capixaba, onde nós temos hoje aqui uma unanimidade. O nosso entrevistado é uma unanimidade no Espírito Santo. A gente realmente pode até desafiar quem eu conhecendo não o aprecia. Trata-se do médico Luiz Buarque, com quem nós vamos ter a alegria de conversar agora. Doutor Luiz, alegria ter o senhor aqui, hein? Alegria recíproca. Na vitalidade, na pujança dos seus 91 anos. 91 anos, que Deus me deu, então graças a Deus todo dia. Mas o senhor fez a parte do senhor também, o senhor deve ter uma dieta boa, o senhor deve ter uma grande abstinência sexual também, não? Eu acho o seguinte, abstinência sexual, mas chegou num ponto em que eu disse, você é fim de linha, e foi fim de linha aquela pessoa, certo? Então, veja você o seguinte, Deus me proporcionou meios, eu aprendi com minha mãe era muito católica, batizava os filhos com o nome de um santo, consagrava ele e registrava com o outro. Eu fui batizado com o nome de Benedito e consagrado a São Benedito. E meu companheiro Arabelo, nós íamos sempre, ele e Castelo Mendonça, às procissões e à missa de São Benedito. A minha mãe me ensinou que Deus existe, que nós devemos amar uns aos outros. E eu, no exercício da medicina, tive a oportunidade de servir. E servir é amar. Então, Deus me deu essas oportunidades e eu aproveitei essa oportunidade. E fiz respeitados, respeitei todo mundo. Onde eu pude, eu ajudei. Tive a felicidade de dirigir vários órgãos públicos com seriedade. Tive a felicidade de ser provedor da Santa Casa, que foi o período mais gratificante da minha vida, em que eu trabalhei praticamente 12, 13 anos de graça, mas que me realizou. Foi onde eu iniciei, na velha Santa Casa, quando eram as próprias irmãs de caridade, era uma casa de caridade cristã, que me estimulou a trabalhar nesse sentido. Aprendi com as irmãs na Santa Casa. As enfermeiras eram as irmãs de caridade, que davam até anestesia. Eu peguei esse tempo. Peguei o tempo em que a transfusão de sangue era braço a braço. O doador de um lado, o receptor do outro, uma seringa injetando. Então, isso ainda se usa em animais, mas tudo isso foi superado. Então, eu tive a felicidade de ter a oportunidade e acompanhar o crescimento de tudo. Quando eu lembro que eu cheguei aqui, que as grandes males eram rancenias e a lepra e as doenças venéreas, sífilis e as outras, e tuberculose, e que eu vejo isso hoje tudo superado. Quando eu vejo que a poliomielite aleijava ou matava, hoje com 2 gotinhas você previne. Então, eu tive a felicidade de ver. Eu brinquei muito no dia do lançamento do livro e falei com minha irmã, que ainda é viva, Lourdes, a companheira minha de todos os domingos. Eu disse o seguinte, nós estamos tendo, Lourdes, a felicidade de viver a 4ª geração da nossa família. Estavam todos lá. Então, isso Deus me permitiu. E todos os dias eu dou graças a Deus por tudo isso, por ter permitido isso. Porque eu nunca fiz dieta de nada. Eu trabalhei sempre com muito entusiasmo. Não tive cautela nenhuma, nem fico preocupado com doenças. Eu brinco muito, diz que quem procura acha. Então, por 4 vezes eu deixei de morrer. A primeira, eu ainda era estudante no Rio, fui atropelado, o homem me jogou de lado e eu não morri. Na segunda, eu tive uma imagem suspeita de câncer de pulmão, levei 10 dias no Rio, porque naquele tempo você tinha que esperar o tempo para depois repetir a radiografia para ver se era ou não era. Fui para o hotel de Sumaré e não era. Era uma pneumonia lipoídica decorrente de um remédio que eu usava. Depois daquele avião de 9 de maio de 62 que caiu aqui, que você lembra, eu fiquei no Rio para ajudar um colega, Leonardo Guarsoni, a arranjar um emprego para ele no Sandu. Arranjamos. Mas o diretor custou muito a nos atender e nós deixamos de viajar. E a última, eu ia fazer uma viagem à Europa e a minha companheira insistiu, e eu fui ao médico. Ele me pediu, revoltado, fui lá, e ele me pediu uma ultrassonografia. E eu descobri um aneurisma abdominal, que foi a causa da morte de Américo, e que 2 médicos, colegas meus excepcionais, dedicados, competentes, Sandro e Monteirinho, me deram vida para eu aproveitar a vida.
Então, eu tenho que dar graças a Deus. E eu que se informo, o senhor tem aproveitado bem. Ele, inclusive, o senhor tem fama de muito namorador. Dizem isso. Além de ser bom, médico generoso, fraterno, bastante namorador. Obrigado. Mas isso acabou. Hein? Isso acabou. É mesmo, mas o brilho dos olhos ainda acende quando uma mulher bonita passa, ou não? Sim, não, isso faz parte da vida do homem, pô. Faz parte. Né? Agora, o senhor viu também muita mudança na cidade, muita mudança nos costumes. Lógico. Né? O senhor tem um sentimento de gratidão por ter chegado até essa idade. Mas a gente... mas naqueles tempos a gente perdeu alguma coisa, não é? Lembra a minha meninice, Parque Moscoso, uma delícia, brincadeira de todo mundo. O Politeama, que era um cinema de madeira, em que a garotada da Rua Dona Júlia, da Rua do Norte, hoje Henrique Coutinho, Washington Pessoa, se reunia para assistir a fita em série, que era uma espécie de novela que tem cada segunda-feira. Nós íamos falar no seriado. Seriado, sempre terminava com o Mocinho em Perigo, até se salvar na outra. O coreto do Parque Moscoso, as retretas da Polícia Militar, o hasteamento da bandeira, o bondinho circular, com uma velha propaganda de um remédio. Olha, o belo faceiro que o senhor tem ao seu lado, acredite, salvou o rum criosotado. As famílias se reuniam. Tempo em que você morava em casa, você tinha vizinho. Hoje você mora num apartamento, você não sabe nem quem é seu vizinho. Verdade. Né? Todo mundo pilhado em cima do outro. Quer dizer, nesse aspecto, perdemos alguma coisa. Perdemos muito. E Vitória cresceu demais. Não é verdade? Quando você vê, meu pai tinha uma ideia. Foi um imigrante que saiu do negativo, nem do zero. Lutou. 14 anos, órfão de pai e mãe, com dificuldade para chegar ao Brasil atrás dos filhos, aquilo tudo. E chegou até um moinho de trigo. Ele tinha uma visão de que Vila Velha ia crescer por São Torquato. Começou a plantar as primeiras indústrias lá. Resultado, ninguém sonhava com a terceira ponte. Hoje, com a terceira ponte, Vila Velha é cidade dormitório. Então, o que acontece? O pessoal dorme lá e vem morar, e vem trabalhar em Vitória. O trânsito é o caos. A essa hora você vai lá e não consegue atravessar a ponte. Então, a vida mudou. Eu tenho saudade do tempo da Santa Clara, onde eu morei, e do Parque Moscoso, onde eu vivi toda a minha infância. Vamos fazer uma breve pausa, chamar o comercial e a gente volta em seguida. Em 9 minutos hoje, a presença de Luiz Buais. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje a figura do Dr. Luiz Buais. Dr. Luiz, foi lançado no dia que o senhor completou 91 anos, dia 28 de agosto último, esse livro, produzido com a competência habitual da nossa Sandra Medeiros, que é excelente jornalista e excelente editora. E esse livro aqui está trazendo muita coisa da sua vida, né? Agora, e aquele aspecto, aquela incursão pela política, como é que foi isso? Olha, eu tive uma dessas. Por acaso eu acabei. Sempre eu entrava como suplente de alguma coisa para ajudar. Suplente de Carlos Fonseca, suplente de Teodoro Ferraz, essa história toda. No final, me impuseram uma candidatura a prefeito de Vitória. Não, mas você deu um susto com aquela candidatura, não, sabe, né? Quase, mas eu nunca discuti os desígnios de Deus. Depois, o secretário de Saúde de Albuíno insistiram para que eu fosse candidato a deputado estadual, me elegi deputado estadual, deputado federal. Tive realmente uma boa estadia, muita mordomia em Brasília, desfrutei daquilo tudo. Mas cheguei à conclusão de que é 1 contra 500 e tantos. Então, você não consegue botar em votação nada do que você deseja. Então, ser deputado federal é um ônus para quem quer fazer alguma coisa. Sim. Você consegue... Engessado, impotente. Não adianta. Você tenta, trabalha, faz e não realiza. Isso não fazia parte da minha vida. Então, larguei de mão. Depois, ligado a Nilton Baiano, fui ajudando, fazendo, tentando ajudar, mas tudo é muito difícil. No final, hoje, eu vou cumprir o meu direito, o meu dever de votar, mas sou um desencantado com a política. Eu acho que as coisas mudaram muito. Eu vivi um tempo em que eleição, a pessoa se elegia por mérito, por trabalho. Quantos médicos do interior foram deputados estaduais? Hoje, não. Sem recurso, você não consegue se eleger. O mérito é secundário. Você tem que ter dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não se elege. E ninguém se elege deputado federal sem ter 2 milhões de reais na mão. Então, tudo isso passou para mim
porque não é feitio da minha vida. Não, 2 milhões que vão ter que ser recuperados depois, de alguma maneira, né? Eu entendo, né? Não vai ser pago com salário de deputado. Quer dizer, isso que é uma afronta, um bom né? salário. É. Agora, hábitos de vida, doutor Luiz, o senhor como é que é? Qual é o segredo? Conta para nós aí, comunga, compartilha com nós. Eu acordo de manhã, acordo cedo, tomo café, vou trabalhar. Terça e quarta-feira eu passo o dia na Unimed fácil. Vou visitar amigos, vou a alguns hospitais onde tem algum amigo. É uma vida tranquila. Dorme normalmente que horas, senhor? Dormo cedo. Dormo cedo. 8 horas, 8h30, todo dormindo, mas também acordo cedo, viu? Acorda cedo. Eu tenho Hábitos alimentares. Como qualquer coisa. Sempre comi qualquer coisa, viu? Sei. Isso não... Mas aquele período na Santa Casa foi particularmente gratificante, porque ali o senhor exerceu uma outra dimensão política, né? O poder de ajudar muita gente, né? Isso, quantas pessoas eu ajudei. Eu sozinho não, porque eu organizei, eu era amigo dos meus colegas, dos meus médicos que trabalhavam lá. E eu tive a oportunidade de iniciar a vida médica profissional de muitos colegas meus, porque a Previdência Social, que foi o grande mercado de trabalho, nasceu praticamente na minha mão por causa do PTB de José, de Rubens Rangel, de Junqueira, aquela história toda. Então, quem chegava não tinha problema. Na Santa Casa, o que é que eu fazia? Eu tinha o poder de fazer o que eu quisesse. Uma mesa solidária. Tive como meu vice, Jorge Abicair, que influiu muito na edição desse livro, porque uma das pessoas que insistiu comigo para que eu editasse foi o seu filho, o Antônio Abicair, o Manjinha, minha sobrinha, entendeu? A Sandra Medeiros. Então, veja você, Jorge me acompanhou a vida inteira. Então, eu achei que era um tributo à amizade ele deu por causa dos amigos que eu fiz ao longo da minha vida. E na Santa Casa, eu tive a oportunidade de, com esses companheiros, com o pessoal que trabalhava comigo, até salvar muitas vidas. Doutor Luiz, o senhor viveu uma boemia de Vitória, não viveu? Uma vitória boêmia, lá naquelas curvas lá de Santo Antônio. Quem controlava o meretriz era eu. Eu cheguei aqui, fui ser vendeiro do centro de saúde. Então, as prostitutas eram obrigadas a vir ao centro de saúde toda semana. Tinha uma visitadora sanitária, Maria Pádua, e um soldado da polícia, deixou aquele chapeuzinho vermelho, o Tamiro, que acabou casando com a menina e foi para o Rio. Então, quando elas não vinham, eles iam lá e traziam debaixo da polícia. Mas o seu atendimento era só profissional, né? Só profissional. Só profissional. Lógico. Sério? Naquele tempo, você veja, o perigo das doenças venéreas era... Não, até saudade. Não curava nunca. Não. Entendeu? Só a primeira que não curava. Só a primeira. Então, veja você, com essa história toda, mas eu vivi isso tudo, havia muito respeito. Dentro do próprio meretriz havia respeito. Eu brinco muito, digo o seguinte, saudoso tempo da zona, em que até as prostitutas tinham amigos. Hoje você tem que ir do poder. Tive um relacionamento muito bom com a Aurora Gorda, com aquele pessoal todo que chefiava aquela turma. Juju, da General Osório, que tinha 2 casas e coisas. Era tudo de uma maneira harmônica, e o controle. A gente procurava quebrar a cadeia de contágio venéreo. Isso era parte do trabalho do médico do centro de saúde. Doutor Luiz, e isso tudo, isso sempre dando um testemunho da sua religiosidade, né? Ah, sim. Sempre, né, doutor Luiz? Nunca esqueci. Minha mãe plantou no meu coração um sentimento muito profundo de religiosidade. Depois eu fui interno num colégio maristas, que eram franceses, os irmãos maristas. Então eu cultivei muito e tive a alegria de 2 vezes ir ao Santuário de Lourdes, fui a Fátima, fui ver São Benedito, numa bela companhia. Eu fui até Palermo, fui lá na igrejinha franciscana, onde está o corpo de São Benedito, a quem eu fui consagrado, dentro de um cemitério onde só enterra gente rica. Aproveitei isso tudo da vida. Então, agora, nunca discuti os desígnios de Deus. E digo o seguinte, onde Deus bota ponto final, não havia interrogação. Nunca esperei viver o que eu vivi. E todos os dias eu dou graças a Deus por isso. Primeira coisa que eu faço é dar graças a Deus e a igreja rezar por mim
e pelos meus falecidos amigos e meus parentes. O que eu posso dizer para o senhor, terminando a nossa conversa, foi uma alegria imensa tê-lo aqui. Foi mesmo uma honra para o programa tê-lo aqui. É que para nós a sua gratidão é toda a prova da sua sabedoria. Muito obrigado a você pelo carinho da sua homenagem. Pela sua presença. Isso para mim é uma homenagem. Obrigado a você por... Em 9 minutos, hoje nós contamos com a presença dessa personalidade ímpar, que é o Dr. Luiz Buais, exemplo de vida para nós. Até já.